faculdade, você tá morto. É o que eu falo pros meus filhos. Aí eles falam assim, mas você não estudou? Eu falei, mas você é craque? Você jogou bola? Jogou no Maracanã? Você jogou na onde? Você jogou na onde, filho? Podia fazer uma casa. Jogou na onde, filho? Jogou na onde, filha? Jogou na onde, mãe? Jogou na onde, pai? Jogou na onde? Eu não estudei, infelizmente. Gostaria de ter estudado. Vocês estão de sacanagem! Vocês estão de brincadeira! Seu burro! Burro! Seu idiota! Eu não jogo mais! Vai dar! Não vai dar! Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, ou apenas Vitor, ou como meus gloriosos alunos costumam me chamar, professor Ben 10. Hoje estamos aqui no quadro Futebol Sem Crise. A gente vai falar um pouquinho, galera, já vou me adiantar aqui sobre o tema, sobre o rendimento do Palmeiras nesse Super Mundial e o que esperar aí do rendimento do Verdão até o final do ano, tá? Vocês já sabem que eu não sou palmeirense, que eu sou corintiano, então eu jamais iria gravar esse episódio sozinho, tá? Antes de eu apresentar meu convidado, eu vou pedir para que vocês curtem, comentem, compartilhem esse episódio no Spotify, se inscrevam no nosso canal no YouTube, também vai sair disponível simultaneamente lá, conforme vocês já estão acostumados, beleza, galera? E para me ajudar nesse episódio, eu tenho ele, um grande amigo, infelizmente é palmeirense, mas vai me ajudar nesse episódio hoje, professor Daniel Vasconcelos, por gentileza, pode se apresentar? Fala, Vitão, beleza, cara? Beleza aí, gente? Todos os ouvintes, né? A galera aí que curte História Sem Crise. Primeiramente, agradeço aí o convite, né? Que você fez. Da gente falar das poucas coisas que eu amo na vida aí, que é falar de Palmeiras, né? Vamos lá. Então, que nem a intro que o Vitor fez, né? Eu sou o Daniel Vasconcelos, eu sou professor. A gente trabalha na mesma empresa, né? Apesar dele dar aula em outros lugares, eu também. Então eu trabalho há mais de 20 anos na área de TI. Hoje eu tenho uma consultoria chamada DB Connect, que cuida de redes, infraestrutura, segurança da informação, servidores, suporte, etc, né? E eu também tenho paixão pela educação aí, onde eu leciono há mais de 20 anos. Tanto na área universitária quanto na área técnica, né? E num desses lugares eu tive o prazer de conhecer o Vitão aí, e hoje ele me convidou para falar um pouco de Palmeiras com vocês, mais especificamente sobre o desempenho do porco aí no Mundial, né? É isso aí, meu caro amigo Daniel. Galera, antes da gente começar aqui a comentar sobre o rendimento do Verdão, eu vou fazer aquilo que está se tornando aí de costume nos episódios. Vou pedir para a produção ir aumentando a vinheta, ó. Vocês podem ver, ó, ela tá aumentando, tá, ó. Agora baixa. Agora volta de novo. É isso aí, depois da vinheta a gente volta. Bom, Dani, vamos lá. Primeiro eu gostaria de saber de você, de uma forma mais macro, como foi e como você analisou aí a eliminação do Palmeiras para o Chelsea, né? Eu confesso que, como corintiano, o Palmeiras foi longe demais, mas eu também vou ser honesto e, cara, foi um baque a eliminação da forma como foi, né? Ali o mau posicionamento do Everton, ao meu ver, mas também uma bola muito difícil. O que você identificou, como você se sentiu ali? Porque não foi um massacre do Chelsea igual todo mundo aparentemente trata, né? Por muito tempo o jogo ficou empatado em 1-1. O que você tem a comentar aí sobre a eliminação do Verdão para o Chelsea? Bom, beleza, Vitão. Como você direcionou a pergunta pro Chelsea, né? É assim, a forma, né, que foi, a gente teve 2 cenários. O primeiro, né, que eu acho que no primeiro tempo já tudo poderia ter sido resolvido,
porque era pro Chelsea ter feito 2, 3, talvez 4-0 aí. Dominou o Palmeiras, né? Foi acho que foi a pior atuação, o pior primeiro tempo, pior que ainda que o Inter Miami, eu achei. Time apático, né? A gente ficou sem a zaga titular também. A zaga meio desentrosada, a gente sem o nosso lateral lá, o Piquerez, etc. Então, foi muito complicado. Então, o primeiro tempo foi assim, era algo que já podia ter decidido ali, né, contra o Chelsea. Então, já poderia ter sido decidido no primeiro tempo. Beleza, eles fazem um gol. No meu saldo, foi até bom, foi positivo. A gente foi pro intervalo. E o Abel voltou com o mesmo time, né? Eu achei que já deveria ter mudado algumas coisas, mas ele voltou com o mesmo time e o Palmeiras voltou diferente. E logo aos 7 minutos aconteceu o improvável, né? O Palmeiras mudou, ele equilibrou lá o jogo. E aos 7 minutos o Estevão fez um golaço, né? Lembrou até um gol do Oséias lá de 98 na Copa do Brasil, meio sem ângulo, né? E empatou o jogo. E nisso o Palmeiras... Então a gente teve uma esperança e falou, puta caramba, empatamos, agora dá. Né? E o Palmeiras estava vindo melhor. Teve alguns lances de chance de gol aí com o Paulinho ali, que ele faz uma jogada bacana, mas ele bate um pouco fraco, ele se desequilibra. A gente teve uma outra com o Estevão também. Mas aí, numa infelicidade do Everton, né? A gente tomou um gol e dali pra frente foi só ladeira abaixo, mexeu muito com o time, né? Com a molecada. E aí eu acho que esse jogo contra o Chelsea, a forma que foi feita, a forma da eliminação, né? Ficou um pouco frustrante. Por quê? Porque foi o que eu falei, a gente teve esses dois cenários. No primeiro tempo, já podia ter sido resolvido, né? Aí ficou 1-0, falou, pô, 1-0, né? O Abel muda alguma coisa, acho que ainda dá. Voltou pro segundo tempo, Palmeiras voltou muito melhor, fez o gol ali, bacana, mas aí a gente vem com aquele balde de água fria. Eu acho, na minha visão, foi uma falha do Everton, né? Parece que o cara do Chelsea tentou cruzar, desviou no GI, o lateral do Palmeiras, e a bola acabou entrando, né? Mas a bola foi bem fraca. Ao meu ver, acho que era defensável. Aí foi um balde de água fria e a eliminação ficou um pouco... eu vou dizer para você, um pouco frustrante, né? Essa eliminação pro Chelsea aí. Agora, se você falar assim sobre o Mundial em si, né? Como é que foi o saldo disso no Mundial, né? Como é que foi o saldo do Palmeiras nesse campeonato? A gente tinha uma expectativa, certo? Como você mesmo disse, para todos os times brasileiros, a gente achava que se passasse da fase de grupos, seria algo, né, muito bacana. E o que aconteceu é que no meio do campeonato essa expectativa mudou, entendeu? Porque a gente viu que os times sul-americanos, a gente estava fazendo frente ao europeu, né? Então a gente teve Botafogo ganhando do PSG, Fluminense batendo o segundo maior lá, os maiores da Alemanha, que é o Borussia. A gente teve o Palmeiras segurando o Porto logo na estreia, né? Não ganhou, mas foi um 0-0 ali que claramente o Palmeiras jogou melhor. Então eu acho que a gente teve também dois lados. A gente teve uma expectativa que, poxa, se o time chegar nas oitavas, tá bom, é lucro, né? Se chegar nas quartas vai ser um feito assim, incrível. Isso não só falando de Palmeiras, tá? Eu acho que falando dos times sul-americanos no geral, ou falando aqui só dos brasileiros, né? A expectativa que a gente tinha aí do que a mídia falava, expectativa de torcedor, daquilo que a gente criou, de como que era o Mundial, né? O formato do Mundial comum, que é aquele no final do ano, que você disputa com o campeão de cada continente um jogo aí, etc, né? Então, acho que essas expectativas mudaram, e aí as frustrações também, porque a gente viu que os sul-americanos começaram a fazer frente, né, junto aos europeus, viu um Botafogo ganhando do campeão da Champions, viu aí o Flamengo ganhando do Chelsea, e aí ficou aquela coisa, caramba, dá, né? Aí é que veio que eu falo para você das frustrações, né, que
puxa, o Palmeiras foi eliminado numas quartas, né? Mas ficou aquele gostinho um pouco de... como que eu posso dizer assim? Por exemplo, caramba, segundo tempo a gente empatou, sabe? Segurava um pouquinho ali, tava no final, dava pra prorrogação e os pênaltis, sabe? O Palmeiras tava melhor, mas aí é o futebol, né? Merecidamente o Chelsea ganhou, foi melhor no jogo, tá? Foi melhor no primeiro tempo. E é isso, a gente ficou, pelo menos falando de palmeirense, né? A gente ficou um pouco frustrado aí pela forma que foi. Bom, eu confesso que eu fiquei extremamente feliz, mas também entendo aí, né, tá sendo muito legal. Na verdade, nesse dia da gravação, nós estamos gravando no dia 8/7, teremos aí o jogo do Fluminense, né, contra o próprio Chelsea, então provavelmente o Palmeiras, se tivesse conseguido passar, iria enfrentar o Flu e teria chances enormes de ir para a final. Aí a gente não saberia, né, qual seria o resultado de título ou não. Mas, cara, eu queria te fazer uma outra pergunta, mais direcionada, assim, e te ouvir como torcedor palmeirense. Cara, o que você tem para falar, para opinar, sua visão sobre o goleiro Everton? E eu digo isso, eu não acho que ele seja um goleiro que cometa falhas de maneira recorrente, mas, assim, como amante do futebol, né, eu acho que o Everton, em situações importantes, ele costuma falhar. O que você tem para dizer? O que você acha? E você acha que o Everton tem mais quanto tempo aí de rendimento para ser o goleiro titular do Palmeiras? Você acha que o Palmeiras já está na hora de buscar um novo goleiro? Até porque o Marcelo Lomba também tem idade um pouco avançada. Ou você acha que o Palmeiras tenha mais alguém na base? Qual é a sua opinião sobre o Everton e sobre a posição de goleiro no Verdão? Pô, Vitão, excelente pergunta, cara. Sem ficar em cima do muro, tá? O Everton, em números, ele é um super goleiro vencedor, já tá na história do Palmeiras, ok? Mas eu não vejo ele como ídolo, tá? Eu não sou analista de futebol, assim como o Vitão, sou um torcedor, tô falando aqui como um torcedor apaixonado aí, que viveu anos 90, tá, galera? Então, você já imagina a minha idade aí. Eu vi o time de 93, eu vi o time de 94, 96, eu vi 2008, então eu vi coisa pra caramba aí. Vi 2015 essa virada. Pra mim, né, sem ficar em cima do muro, o Everton pra mim é um goleiro nota 6,5. Então eu acho que você já deve tirar as suas conclusões aí. Caramba, mas o cara ganhou um monte de coisa. Ele ganhou um monte de coisa, só que ele entrou, né, numa fase, num 2015 aí, né, como reserva do Praz, não sei se foi 2015 ou 2016, uma coisa assim. Ele era reserva do Fernando Praz, que pra mim ainda tá uma prateleira acima, tá? Por quê? Porque o Everton, ele nunca foi um goleiro de grandes decisões, né? Você não vê, assim, puxa, o Palmeiras ganhou um título, o Everton pegou um pênalti, o Everton fechou o gol, né, na final do Paulista se destaca, a gente nunca viu, né? Então, para mim, o Everton é um goleiro 6,5, é uma grande pessoa, eu acompanho algumas entrevistas dele, algumas coisas em redes sociais, como homem, tá? Como família, pai de família, ali, algumas coisas que eu vejo, como jogador, puta, cara bacana, né? De cara de grupo, mas lá dentro do campo, embaixo das traves ali, eu acho que ele é um goleiro 6,5. Por quê? Porque a defesa do Palmeiras, de 2015 para cá, né, de uma década para cá, é muito forte. É sempre uma das coisas do Palmeiras que a gente sempre destacou, né? Mesmo mudando os jogadores aí, a defesa do Palmeiras sempre sofreu muito pouco gol, né? A gente teve lá um período com o Felipão aí, que o Palmeiras quebrou um recorde, não sei quantos jogos sem perder, sem tomar gol, que tinha até o Jailson, etc. Então a defesa do Palmeiras sempre foi muito boa, né? E às vezes isso daí mascara um pouco a vida do goleiro, né? Então eu acho que o Palmeiras já tá, né, procurando alguns goleiros aí. Ele já foi atrás do Léo Jardim, já foi, acho que atrás do Grêmio, eu vou lembrar o nome aqui agora, o Léo Jardim do Vasco, né? E foi atrás de um cara que era do Grêmio, agora esqueci o nome. Não é o Marquezinho que saiu, foi pro Boca, era um outro.
Então o Palmeiras, ele já sacou nisso, né? Acho que o Everton deve ter 37, 38 anos. Então é um goleiro que já tá na fase de parar a carreira, né? E esse não foi o primeiro lance, tá? Do Mundial aí, do reflexo, né? Às vezes a cabeça dele falou pra ir. A gente sabe, quando a gente chega numa certa idade, né? A cabeça fala pra ir, mas o corpo ele não responde igual, né? O reflexo, né? Principalmente o goleiro, que é o reflexo, a explosão. Então, o Everton, ele já tá numa fase aí de dar uma parada, né? Eu acho que ele nunca foi um... Tudo bem, pô, mas o cara foi o goleiro da Olimpíada. Eu acho que foi campeão olímpico, se eu não me engano, né? Com a seleção brasileira. Mas pra mim, que eu vi aí, né? Essas 4 décadas aí de Parmeira, eu acho que ele é um goleiro 6,5. Pra mim ainda, Marcos, Leão, Oberdan. Não vi Oberdan, tá? Mas nem Leão. Mas que eu ouvi falar, vi alguns vídeos... Marcos, Leão, Oberdan e até o Fernando Praz, pra mim, tá acima do Everton, tá? Então, eu não morro de amor pelo Everton, acho que ele é um goleiro nota 6,5. Bom, bacana essa sua análise aí, essa sua visão, né, como torcedor aí do Palmeiras em relação ao Everton e a posição de goleiro, né, cara? Eu vou falar assim como corintiano, o Corinthians teve um momento assim um pouco estranho nos últimos 2 anos, né? A saída conturbadíssima do Cássio. Acho que ele saiu em um momento não oportuno. Ele poderia ter continuado ali, cumprido aqueles 6 meses de contrato ali no banco de reservas, enfim. O Carlos Miguel surge como um monstro e logo abandona o barco e vai para o Nottingham Forest ser banco infinito lá. Mas graças a Deus a gente consegue pegar até então um refúgio, como dizia aí vários jornalistas, o Hugo, e hoje o cara é goleiro de seleção. Então assim, cara, futebol é complexo, porque cada posição você tem algumas expectativas, carências, às vezes um jogador que vai dar certo ali, não dá certo num outro time. Enfim, cara, então vamos lá, o Palmeiras, jogadores acredito que já estão no Brasil, a gente volta o foco, né, para o Brasileirão, para Libertadores. Se eu não me engano, o Palmeiras também está na Copa do Brasil. Eu queria que você comentasse o que você espera como torcedor, o que você acha que o Palmeiras vai conseguir aí até esse final do ano, né? O Palmeiras hoje está com 22 pontos, está em 4º na tabela do Brasileirão, mas está apenas 2 pontos aí do Flamengo, que é o primeiro. O que você, como torcedor, claro, né? Pode ser uma pergunta meio boba, né? Quero que ganhe tudo. Mas uma análise mais fria, né? A gente não vai ser mais realista. O que você acha que o Palmeiras vai conseguir? O que você acha que o Abel vai se dedicar mais numa competição em relação a outra? Então, o futuro do Palmeiras, ele tá um pouco... A palavra que eu resumiria tudo isso seria complexo, né? Que nem você mencionou, como torcedor eu quero que ganhe tudo, eu vou torcer pra caramba. Eles não tem jeito, né? O coração aqui vai ser sempre isso. A gente vai estar... Eu vou falar pra você, Palmeiras, uma Libertadores aí que teve, que o Palmeiras caiu pra Série B, disputou Libertadores, eu tava lá, né? O Palmeiras vai ser campeão, aí que não sei o quê, nós vamos ganhar. Aí o Bruno tomou um peru lá numas quartas de final contra o Tijuana no meio das pernas. Mas é isso, como torcedor é isso. Agora fazendo uma análise assim, né, do hoje, a gente pegar aqui o hoje, vamos lá, analisando o hoje, né, se você for ver, cara, a gente teve a maior contratação do Palmeiras, que foi o Paulinho, ele já tá fora, né, é o jogador que eu achava que seria o diferente ali, é o jogador que eu brinco, que às vezes eu sinto um pouco de falta no Palmeiras, é um jogador desobediente. Mas calma, o que seria o desobediente? É o que não fica só fazendo aquilo que o treinador fala, é o diferente, né? Podemos dizer assim. Então, o Paulinho, às vezes ele tá na direita, de vez em quando ele vai pro meio, é um cara que às vezes ele vê que o jogo tá rolando de um jeito, ele vai pra esquerda, é isso que eu quero dizer, que às vezes eu sinto falta um pouco de um cara desobediente, né? Tipo um Zinho, lá que no Palmeiras 18 anos na fila, né? Jogou Palmeiras e Corinthians na final do Paulista, o Zinho tava na ponta direita, né? Pra mim o gol do título que tira o Palmeiras daquela fila foi de um Zinho, que é canhoto, um camisa 11,
com a perna direita, né? Isso que eu quero dizer do desobediente, né? O Galeano contra o Corinthians na Libertadores, aquele 3-2 emblemático, para mim, acho que o maior jogo do Palmeiras, eu como palmeirense. O Marcos, em um podcast, ele fala que não era para o Galeano estar lá. O Galeano era jogador de sobra o primeiro pau. O Alex cruza, passa todo mundo. Lembra que o goleiro do Corinthians ainda levanta a mão falando, ó, beleza, foi para fora. O Galeano vem dando carrinho e não sei do que. Então eu sinto falta, isso que eu quero dizer com o jogador desobediente, né? O diferente, o que vai tentar uma coisa fora do que ele é para ele fazer, entendeu? Então o Paulinho é um jogador que eu enxergava dessa forma e ele tá fora, né? Ele tá com uma cirurgia, só volta em 2026. O Estevão saiu, então era um titular absoluto, foi pro Chelsea, né? Ironia. Quem mais aí? O Felipe Anderson é um jogador que eu não tô entendendo o que tá acontecendo com ele. O Palmeiras, ele não engrenou em nenhuma forma. No Mundial ele jogou um jogo e eu não sei o que aconteceu, o Abel não colocou mais. Ele não jogou mal, que foi o jogo contra o Porto. Ele deu uma canseira ali do lado direito, mas sumiu. É uma coisa que a gente também não sabe explicar o que aconteceu. E outro, né, cara, a gente, por mais que falem do Maurício, que é um jogador muito esforçado, gosto dele, mas o Palmeiras não tem mais um camisa 10. O Rafael Veiga, pra mim, nunca foi um camisa 10, tá? O Rafael Veiga bate bem na bola, era bom na bola parada, né? Tinha alguns lances, alguns lampejos aí, mas ele tá muito em baixa hoje, né? Não sei o que aconteceu com o Veiga, ele vem de um ano ruim demais, o Mundial abaixo. Quase não ficou em campo, não fez diferença nenhuma, né? Então eu acho que o futuro do Palmeiras a gente vai precisar recorrer talvez à base ou vai ter que ir no mercado, né? Um outro que eu acho que vai sair aí é o Rios, que pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras no Mundial, o Richard Rios. Com certeza aí vai vir alguma proposta, já estão falando que a Roma fez uma proposta por ele. Então eu acho que o Palmeiras já tá na hora de ir pro mercado, né? Parece que contratou um tal de Ramon Sousa, não conheço, né? Eu vou ser hipócrita aqui de falar alguma coisa só porque eu vi na internet, nunca vi jogar, mas é um cara que veio do Nottingham Forest, né? É reserva lá do Nottingham Forest. Lógico, se fosse um titular aí que fazendo gol à torta direito, não sei se Palmeiras, time sul-americano, ia conseguir comprar, né? Mas então eu acho que o Palmeiras tem que ir pro mercado, né? E o Abel vai ter um pouquinho de trabalho aí nesse ano. Mas, no nível aí do futebol ainda sul-americano, a gente vê se consegue aí uma liberta, né? Essa expectativa seria essa aí, uma Copa do Brasil, etc. Então, eu acho que vai ser, né? Eu comecei aqui, eu acho que vai ser um ano complexo devido a esses fatores que eu coloquei para você. Cara, interessante, né? Essa sua análise, assim como torcedor. Eu confesso que do elenco do Palmeiras tem um jogador que eu sou fã, assim, incondicional, que é o Richard Rios. Eu acho ele um cara muito bom, muito fora da curva. Mais um exemplo aí de como um bom trabalho de scout faz os times encontrarem bons jogadores, né? Ele foi pro futsal do Flamengo, depois foi emprestado pro Guarani e fez um bom campeonato paulista. O Palmeiras contratou e hoje é um cara aí que pra mim é um dos melhores volantes do Brasil. Cara, pra gente se encaminhar pro final, eu tenho um jogador específico que eu queria ver, assim, muito a sua opinião sobre ele. Eu percebo que a torcida no geral do Palmeiras já tá pegando bastante no pé. Nós que somos torcedores de outros times, a gente, né, pega pra fazer uma gastação. O que você tem pra comentar aí do atacante, o tigrinho, Vitor Roque? Vamos lá. Olha, o Vitor Roque é complicado, né? Porque assim, ele jogou muito no Atlético Paranaense, ele jogou muito na seleção sub-20, ele é um jogador novo ainda, ele é novinho. Mas parece que ele saiu do Atlético Paraná, não foi bem no Barcelona,
acho que durou e fez 2, 3 jogos, já emprestaram ele pro Betis, que também não foi bem, perdeu a posição pra um cara lá de 30 não sei quantos anos. E aí o Palmeiras, lógico, né? Tava em baixa, aceitaram vender, o Palmeiras foi atrás por causa do histórico do cara. Agora sim, eu gosto ainda do Vitor Roque, cara, eu ainda tenho uma esperança nele, né? Eu acho que precisa de ainda um pouco mais de período de adaptação. Pode falar, caramba, mas jogou 10 jogos aí, é verdade, já jogou uns 8, 10 jogos no Brasileirão, não foi muito bem, mas é o que eu falei pra você, Vitor. Pra mim, o problema do Palmeiras é no meio, tá? Nós não temos um camisa 10, nós não temos um Arrascaeta, nós não temos um Memphis Depay, nós não temos um John Arias, entendeu? Nós não temos, o Maurício não é isso e o Veiga nunca foi e hoje em dia, né, tá mal demais pelos pontos que eu coloquei aqui já. Então, eu acho que ele também não tá jogando na posição certa, o Abel ainda não acertou isso aí com ele, e ele também não se destacou como protagonista. Eu acho que a pressão também tá fazendo um pouco mal para ele. Você percebe que ele pega a bola, ele toma umas decisões precipitadas, sabe? Daquele cara que tá sofrendo a pressão, ele prefere o chute quando é para passar, ou quando é para chutar ele passa, ou tenta um drible. Então eu acho que ele não se destacou como protagonista, não mostrou pro que veio, mas eu acho que ele ainda tem gás, ele ainda tem o Tigrinho ainda tem o que mostrar pro Palmeiras. Eu acho que ainda precisa de um tempo para dar muitas alegrias, né? Como vários do Palmeiras aí teve, se eu for pegar, eu tô falando de Palmeiras, né? Como Scarpa, que foi quase mandado embora, né? Pelo Mano, na época do Mano Menezes, ficou um ano aí em adaptação, o próprio Veiga, né? Felipão, que acreditou nele. Então teve vários caras que você precisa de um tempo aí. Eu acho que o Abel ainda não achou uma posição bacana para ele, e o Palmeiras urgentemente precisa de um meia de ligação, de um 10, né? De um pensador aí para a bola chegar para os atacantes já em período de finalização. Sim, sim. Pra você ver como o futebol é engraçado, né? Você pega o Corinthians tem aí pra mim, depois do Arrascaeta, eu acho que ele é o mais camisa 10 do que o Arrascaeta, que o Arrascaeta é um cara fazedor de gols, decisivo, mas se você ver o Corinthians tem o Rodrigo Garro aí, em contrapartida já não tem um monte de outros jogadores, já não tem atacantes de lado, já não tem aí um lateral direito que consiga fazer sombra pro Mateuzinho, a lateral esquerda sempre... O Matheus Bidu tem hora que joga que parece o Roberto Carlos, no outro jogo, sei lá, parece que ele nunca jogou bola, a nossa zaga, pra você ver como o futebol é essa coisa orgânica. Dani, pra gente encerrar então, queria agradecer demais a sua participação, um episódiozinho mais curto, né, aqui do Futebol Sem Crise, essa análise do Palmeiras. Eu como corintiano confesso que eu acredito que o Palmeiras vai dar bastante trabalho ainda, né. Gostaria que não fosse assim. Estou muito feliz pela saída do Estevão, para uma possível saída do Richard Rios, mas eu acho que o Verdão vai dar bastante trabalho aí, vai estar forte na briga pelo título da Libertadores, vai seguir até o final na briga pelo título do Brasileirão, e a gente vai se rever, né, na Copa do Brasil. Teremos Corinthians e Palmeiras, a gente tem o primeiro jogo na Neoquímica Arena, e temos o segundo jogo no Allianz Parque, né? Ao contrário de como foi o final do Paulistão este ano, na qual o Corinthians se sagrou campeão, vocês terão o direito de decidir em casa, que é um fator extremamente importante. Para a gente se encaminhar para o final, Dani, queria que você comentasse o que você espera aí dessa volta da Copa do Brasil e esse derby paulista. Bom, vamos lá, só para não perder o raciocínio, tá? Você falou aí realmente do derby, a gente vai ter um Palmeiras e Corinthians aí na Copa do Brasil. Mencionou aí o Campeonato Paulista, né? A grande final que a gente teve foi emocionante pra cacete. Pra mim foi até mais emocionante que esse jogo aí com o Chelsea. Foi tensa aquela final lá, Corinthians e Palmeiras, o último jogo principalmente. Por que eu não queria falar pra perder o raciocínio? Pra mim,
o que fez o Corinthians, o que fez o Corinthians ganhar do Palmeiras nesse Paulista foi a torcida. E foi a diretoria tá jogando junto com a torcida, né? Isso é uma coisa muito importante. O Palmeiras não tem isso, tá? Infelizmente a nossa diretoria hoje ela dividiu a torcida, ela dividiu a torcida com a comissão técnica, jogador. A gente tá lá dentro, tá? A gente tá vivendo um turbilhão ali político complicado, uma retaliação lá de algumas coisas, mas isso fica um assunto para um outro podcast aí talvez, né? Mas o que fez vocês ganharem ali foi a torcida lá, aquela inflamação, aquele sinalizador dos cacete, foi legal pra caramba. Então, pra mim, o Corinthians ganhou o jogo principalmente ali, né? E diferente do um pouco do clima gelado que tá o Allianz Parque. Isso aí a gente pode discutir num outro podcast, né? Senão vai ficar muito grande. Agora, eu também acho que o Palmeiras vai dar trabalho, né? Vamos ter um Palmeiras e Corinthians aí. Eu acho que o Palmeiras é protagonista, é um dos favoritos ao título. O elenco do Palmeiras, mesmo com as saídas do Rios, que eu acho com certeza que vai sair, né? Mesmo com as baixas do Paulinho aí, que é o diferente no ataque. O Veiga em baixa, né? O Veiga, eu não sei se ele fica também, porque ele tá muito mal, né? Eu não sei o que tá acontecendo ali. E pra mim, o Maurício, ele é um jogador nota 6,5 também, né? Ele não é um Rodrigo Garro, que nem você falou, né? Tinha até esquecido dele. Né? O Garro é fantástico, isso foi um achado aí do Corinthians, ele é excepcional. E o Depay, né, cara? Quer queira que não, o cara joga pra caramba. E o Palmeiras tem uma deficiência de não ter um jogador desse calibre aí, né? Deficiência de um pensador aí no meio campo. Você falou que o Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta é um 10 ainda, né? Você achou que ele é mais um fazedor de gol, mas eu acho que ele é esse 10 moderno, né? Um 10 que se apresenta, um 10 que bate de fora, mas ele bate cada bola, mano. Ele que cobra escanteio lá no Flamengo, ele que bate falta, eu acho ele um jogador excepcional aí. E eu acho que falta um cara desse aí no Palmeiras. Mas na expectativa, eu acho que o Palmeiras vai brigar por todos os títulos, mas a diretoria tem que ir atrás para repor essas peças aí, que não é fácil. Como você falou, é um Richard Rios, para mim, com certeza não fica, cara. O cara joga muito aí nesse Mundial aí, se destacou. Com certeza, ele quer sair também, tá? Ele não esconde que quer jogar na Europa. Com certeza um europeu vai levar ele. A gente vai ficar com o Aníbal e o Emiliano Martinez, né? Que são bons jogadores aí, mas a gente precisa de umas peças de reposição à altura aí, né? Vai ficar sem o Paulinho, vai ficar sem o Rios. E a gente tem, que nem a gente falou aqui no começo do episódio, um goleiro, já trabalhar um goleiro mais novo aí de mais confiança. Mas eu acredito que o Palmeiras vai ser protagonista aí nas competições da Libertadores, Copa do Brasil e no próprio Brasileirão, até por conta do elenco aí, de um bom elenco. Boa, perfeito. Dani, então mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, né? A gente conversa bastante aí durante nossos dias, né? A gente trabalha na mesma empresa como você comentou, e é muito satisfatório para mim ter você aqui no História Sem Crise, nesse quadro que é o Futebol Sem Crise. E como a gente já tinha alinhado anteriormente, né, você vai fazer diversas participações aqui no podcast. Então eu queria novamente te agradecer, queria que você mandasse uma palavrinha aí para os nossos alunos ou quem está nos ouvindo, né? E também como que a gente faz para te achar na rede social, se você está com alguma rede social ativada, para a gente acompanhar seu trabalho. Vitão, satisfação é minha, né? De tê-lo como um colega de trabalho, né? Todas as nossas manhãs ali a gente brinca bastante, tem uma discussão saudável ali antes da gente ir para a sala de aula, né? Eu te agradeço também da participação aqui, estar falando aqui no seu podcast. Eu adoro os outros assuntos aí, viu, gente? Não é só futebol, tem coisa legal pra caramba aí. O mundo geek, né? Coisas de histórias, fatos históricos, série. Bem bacana, eu acompanho sempre algumas coisas que dá. Então,
As minhas redes sociais, tá? Eu tenho Vasconcelos Daniel, que é a minha rede social pessoal. Pode seguir lá, o meu Instagram é aberto, tá? Eu tenho quem gosta de futebol, né? A gente brinca aí de um fantasy game. A gente brinca de um joguinho chamado Cartola, né? É um joguinho da Globo, onde você monta o seu time, jogo a jogo, faz escalação, etc. Chama DV Cartola, né? Então tem essa outra rede social aí, que a gente também brinca, né? Tem inscrição, tem prêmios. Quem quiser chegar lá também, fica à vontade, tá? Aí é isso, cara. Então eu agradeço aí e espero aí novas participações. Foi um prazer aí tá falando um pouco de Palmeiras aí com vocês. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui no episódio do Futebol Sem Crise de hoje. Vou deixar as redes sociais do Daniel todas lá no post no Instagram, mas também vinculados aí na descrição no Spotify, no YouTube. Agradeço demais esse tempo que vocês dedicaram para nos ouvir, tá? O Dani vai voltar em outros quadros, vamos comentar muito aí sobre algumas séries, filmes, enfim, tá? E é isso, Futebol Sem Crise vai ficando por aqui. Todos os outros quadros com os episódios aí quase que diários, né? Estamos tentando aí manter o ritmo de pelo menos um episódio por dia. E é isso. Agradeço demais. O professor Vitor Mascarini vai ficando por aqui. Valeu! Tenho sido plano, tomo Rivotril, tomava 40 gotas de Rivotril, hoje eu tomo 5, uso cannabis, 10 gotinhas, que delícia. Cannabis? Medicina, mas é com o médico. Tomo 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas à noite. Flutuo.